Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 11 de setembro de 2025, 11/9/2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários. Esparrama, espalha, compartilha este canal para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da lunação de Virgem, do dia 23/8, a lua em Touro, no movimento dela, por enquanto ela não está fazendo nenhum aspecto, mas no movimento dela, ela vai fazer um sextil, ou melhor, um trígono com Mercúrio e, e o Sol em Virgem, não é? E o Sol e Mercúrio está em sextil com Júpiter, em Câncer. Então, essa lua em Touro está falando dos valores, das emoções e dos sentimentos. E também está falando muito dos valores, tanto materiais como dos valores dos alimentos, das alimentações. Touro tem a ver com o dinheiro e tem a ver com a matéria e tem a ver também com alimentar-se, com a qualidade dos alimentos, assim como tem a ver também com a terra, com o meio ambiente, com o ecologicamente correto, né? E nesse trígono, nesse movimento da Lua, que ela vai fazer com o Sol e Mercúrio em Virgem, isso vai fortalecer mais ainda o entendimento dos valores emocionais e sentimentais. Porque quando esses valores, das emoções, dos sentimentos estão saudáveis, consequentemente, valoriza e fortalece os valores dos alimentos e do corpo. E nessa relação boa, nesse trígono com o Sol e com Mercúrio em Virgem, que estão em conjunção, fortalece ainda mais ainda os valores que vão colaborar com a saúde do corpo, com a saúde do ser da pessoa, com a saúde do mental da pessoa. Mercúrio fala do mental, Mercúrio rege Virgem. Então esse Mercúrio assim, está muito detalhista, muito minucioso, muito percebendo e observando as minúcias das histórias, do ser da pessoa. Então esse trígono dessa lua em Touro, semana da lua cheia, com Sol e Virgem, com Mercúrio em Virgem, Sol e Virgem e Sol e Mercúrio em conjunção em Virgem, fortalece mais ainda o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde, o cuidado com o dia a dia, o cuidado com alimentar-se, o cuidado com os alimentos, né, em relação à qualidade dos mesmos, o cuidado com a percepção do dia a dia, do servir, do ser servido, da saúde de uma maneira geral. Então vai valorizar muito tudo isso. Mas aqui também vai valorizar muito a observação dos valores de uma maneira geral. Esse Mercúrio e esse Sol em conjunção em Virgem estão fazendo um sextil com Júpiter em Câncer. Câncer, a casa, a cidade, a primeira morada nossa, que é o corpo, né? Fala do bairro, da cidade, do país, do planeta, que é a casa maior. Júpiter, a justiça, as instituições judiciárias, instituições acadêmicas, instituições religiosas. Essa relação, esse sextil desse Mercúrio em conjunção com o Sol, em sextil com Júpiter, dá muita minúcia, muito detalhe, muita
observação, se for observar sob a óptica das instituições judiciárias, das instituições religiosas, das instituições acadêmicas, coloca tudo isso assim de uma maneira muito exagerada e as minúcias também, e os detalhes, e a análise, a observação e a percepção também muito exagerada, certo? Seja se for analisar algum assunto judicial, algum assunto acadêmico, algum assunto religioso nessas instituições, vai exagerar nos detalhes das minúcias e em relação àquela pessoa que vai estar fazendo isso, vai estar exagerada, sabe? Vai prolongar. Ali, Martin Libra, que também fala de justiça, porque Libra tem como símbolo a balança, está indo em quadratura com Júpiter, com esse Júpiter em Câncer. Então tem um embate aí, tem um confronto aí, entende? Do entendimento, do equilíbrio dessa balança com o entendimento das leis na cidade, nas instituições, no país, no planeta e, consequentemente, com relação aos valores. Lembra ontem, quando eu falei que quando a Lua ia começar o movimento em Touro, lá para as 17 horas da hora de Brasília, que nesse início estaria fazendo uma quadratura com Plutão retrógrado em Aquário? Aquário fala do coletivo, Plutão o poder, Plutão está retrógrado, pedindo para rever, reavaliar esse poder no coletivo. Olha o que aconteceu ontem em relação aos valores e em relação ao coletivo, com relação a um assunto que está muito forte no Brasil nesse momento. Olha o que aconteceu ontem no coletivo do judiciário, que é um coletivo, em relação aos valores. Entende? O juiz ontem, o ministro ontem, o juiz ontem, que foi desenvolver a sua fala com relação aos valores daquele julgamento, ele buscou os valores pessoal dele, em detrimento e contra os valores do coletivo, a instituição judiciária STF. Então ele buscou os valores pessoal dele. Por que eu estou falando que ele buscou os valores pessoal dele? Porque ele é judeu. Entende? E o sujeito que puxa toda essa história do que está sendo julgado no STF no momento, apoia os judeus e sempre apoiou os judeus durante o seu mandato. E a família dele também, ó, Lua, família. Lua, família judaica. Então o Fux é judeu. Quando ele tomou posse da presidência do STF, ele fez uma ode ao pai dele com relação aos judeus, inclusive colocou lá a foto do pai dele em uma das cadeiras ali, como se estivesse simbolizando a presença do pai dele. Ele falou isso claramente para todo mundo escutar, entende? Dessa história com o judeu, de ser judeu e tudo mais. Ontem o voto dele foi um voto em quem apoia os judeus, para quem apoia os judeus, porque ele é judeu. E, consequentemente, ele também fez um voto de apoio ao governo, neste momento, dos Estados Unidos, para o Donald Trump, e ao governo dos Estados Unidos, que é liderado e comandado pelos judeus nos Estados Unidos, detentores de todo o poder econômico absoluto nos Estados Unidos. Para quem tem uma relação com os Estados Unidos mais próxima, ou no sentido de estudar, de observar, de ter, é só observar Nova York. Nova York é cheia de feriados judaicos, entende? E Nova York é o centro do poder econômico
nos Estados Unidos e um dos centros do poder econômico no planeta Terra. E os judeus têm esse poderio do poder econômico no planeta Terra todo nos Estados Unidos. E o dinheiro, o poder econômico, é o poder no planeta Terra. Então esse Marte aqui caracteriza muito bem, esse Marte em Libra em quadratura com Júpiter, caracteriza muito bem, quadratura é um aspecto de desafio, de confronto, caracteriza muito bem essa disputa, esse confronto entre a justiça e o equilíbrio das coisas. Então fica confrontado aí, fica posto, declarado esse confronto, seja belicoso, seja através das leis, seja através do poder econômico, que Vênus Libra é regido por Vênus, que rege Touro. Então, em Vênus também tem os valores do dinheiro. Por exemplo, muitas relações, que é assunto de Vênus, ela é baseada no dinheiro. Tem muito casal aí que existe por conta do casal, um ou outro, ter dinheiro. O cara se aproxima da mulher porque a mulher tem grana. A mulher se aproxima do cara porque o cara tem grana. Então a relação é feita por conta do valor econômico dessa relação. Não é o valor emocional, sentimental, espiritual. É o valor material, é o valor do dinheiro. E aqui, essa quadratura de Marte com Júpiter é uma quadratura que, desse confronto, desse desafio, onde essas relações estão pautadas pelo poder econômico. E pelo poder também dos valores familiares, Câncer, por uma justiça familiar. O Fux defende e apoia judeu. Isso é declarado. Está ali. Ele apoia o Bozo, né? Apoia esse inelegível, esse sujeito que foi uma coisa horrorosa para o Brasil, que consequentemente é uma coisa horrorosa para o planeta Terra, porque é um país, o Brasil. E esse voto de ontem foi em apoio a alguém que apoia judeu. Olha no meu Instagram lá, que eu sou Rail Astrólogo, é o meu Instagram, é o meu nome, sou Rail Astrólogo, que está lá umas postagens minhas onde eu estou mostrando algumas coisas nesse sentido, com imagens e com alguns textos. Entende? Então, quando vocês verem também aí algum judeu contestando o Fux, isso é para inglês ver, isso é para jogar para a plateia. Judeu apoia judeu. Não existe judeu sionista e judeu não sionista. Tudo é judeu. O judeu, eles se apoiam. Dentro da família deles já tem ali uma educação onde a mãe, o pai, o avô, a avó, a tia, o tio, o irmão, a irmã, a prima, o primo, entre eles, mostram isso aí que fala que eles têm que se apoiar. Porque eles entendem um grupo separado do coletivo maior, que é o planeta Terra, um coletivo que é mais importante do que todos, que vale mais do que todos, que é uma raça principal, uma raça escolhida pela existência maior, que eles nem acreditam, porque eles têm o próprio entendimento dessa existência maior deles. Eles, por exemplo, não acreditam em Jesus. Os judeus assassinaram Jesus, e assassinaram Jesus porque Jesus é árabe, Jesus nasceu na Palestina. Entende? Eles seguem Davi, eles seguem Jeová, eles seguem Moisés, é esse povo que eles seguem. E eles são separados disso tudo. E aonde eles entram para tentar dominar o ambiente, dominar o país, dominar o planeta. A tal da terra prometida para eles não é um pedaço de terra no planeta. A tal da terra prometida para eles é o planeta Terra. Entende?
são um povo totalmente voltado para o dinheiro, voltado para a matéria, voltado para o valor econômico. Os bancos, a maioria dos bancos são dominados por eles no planeta Terra. As mídias, Zuckerberg, dono do Instagram, judeu, dono da Meta. Pessoal aqui do YouTube, judeu. Esse é um vídeo que cai. Esse é um vídeo que o YouTube administra para pouca gente ver. Só vai ver quem vai buscar. Então eles não impedem isso, mas eles vão impedir de ser alastrado. Por quê? Por causa dessa fala aqui que eu estou falando. Então Google, YouTube, Instagram, entende? A maioria dessas mídias aí são mídias controladas pelos judeus. Rede Globo, SBT, Bandeirantes, Record, Rede TV, tudo judeu. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Veja, judeu. Então, quando você vê um judeu aí falando contra o judeu, contra o sionismo, que ele é judeu, mas não é só... Isso é falácia, isso é conversa. Entende? Judeu apoia judeu. Então, um começa a falar contra o outro como se estivesse falando uma linha diferente. Nada, é tudo conversa. O tal do Breno Altman aqui, eu vou falar o nome aqui, do Opera Mundi, que fica falando contra o judeu sionista, que é judeu, aquilo é para inglês ver, aquilo é fachada. Judeu sionista e judeu não sionista, que eles se dizem que é diferente o entendimento de domínio do planeta. O judeu sionista, ele resolveu tomar conta da Palestina e da Palestina expandiu o domínio no planeta. O judeu não sionista, ele sai criando bases no planeta todo para implementar esse domínio no planeta. Então, um trabalha com o outro, de maneira diferente, mas trabalha com o outro. Se você vê a história dos judeus no planeta, todas as raças buscaram tomar, lá desde antigamente, um pedaço de terra para ele, para criar os seus países. Eles não, eles vão infiltrando os países e querendo tomar conta dos países. Vai tomando conta pela política e pela economia. Olha, economia, lua em touro. Política, virgem, análise, tudo é política. Política é o lado de observar toda a conjuntura de vivência num país, numa cidade, num planeta, num momento, em todos os assuntos. Isso é política, não é só bandeira partidária. Então busquem essa leitura. Por que esse de cara, de repente, ontem, o tal do Fux, né, que eu até brinquei lá no Instagram de fuxiqueiro, que tem uma foto dele com o Bolsonaro ali conversando de uma maneira de quem está fuxicando, né, resolve absorver um sujeito que debochava de centenas de milhares de pessoas no Brasil e indiretamente no planeta, que estava sofrendo com um momento de problema de saúde planetária. Ele sofria com a dor dos outros. Ele debochava com o sofrimento dos outros. Ele debochava com o sofrimento dos outros, com quem sofria aquele momento ali de saúde, um sofrimento de saúde. Seja de uma pessoa ligada a alguém que estava internado no hospital, seja da própria pessoa que estava doente no hospital, sofrendo com aquele momento. E esse sujeito que estava usando, no momento, na presidência do Brasil, debochava com o sofrimento das pessoas no Brasil e indiretamente, ou até mesmo diretamente, no planeta todo, porque no planeta todo estava tendo as pessoas sofrendo com esse problema. Aí esse cara ontem, esse Fux, absorve um sujeito desse. Porque a leitura ali não é só política, é a leitura de um comportamento de uma pessoa e de outras pessoas em detrimento da maioria. E esse sujeito, esse Fux, atende aos interesses judaicos, aos interesses dos judeus. Entende? Aos valores dos judeus, ó, lua em touro. E ele nem observa ali o conjunto que ele faz parte, que está sendo
todo ameaçado por um poder econômico, político, militar, que é o governo dos Estados Unidos. Eu não estou falando das pessoas americanas, não. Muitas pessoas nos Estados Unidos estão se manifestando contra esse tipo de administração política que está tendo nos Estados Unidos desde lá de 60. Assistam o filme Hair, H-A-I-R, que significa cabelo em inglês, fala muito desse momento político lá quando os Estados Unidos estavam fazendo aquela destruição ali no Vietnã. E aí eles criam sempre uma desculpa. Ou uma desculpa política, ou uma desculpa militar, para invadir um país, para tomar o que tem ali naquele país de interessante para eles. Por exemplo, agora, com a Venezuela, está falando ali que é por conta do tráfico de entorpecentes. Bom, essa história do tráfico de entorpecentes tem no planeta todo. Né? Aqui da América do Sul realmente sai muita coisa, mas lá no Afeganistão, no Paquistão, sempre teve o problema do ópio. Entende? Porque tem o plantio ali, até para as outras histórias, dá para fazer remédio. Então eles não estão ali por conta do narcotráfico, eles estão ali por conta do petróleo, porque a Venezuela é o lugar que tem mais petróleo debaixo da terra no planeta Terra, no subsolo. Então eles estão ali para tomar o petróleo, não é para desbancar alguém. Como esse sujeito ali, eles não estão entrando num acordo econômico, eles vão lá tomar tudo. Assim como o governo invasor da Palestina, o governo de Israel, invasor da Palestina, porque ali sempre foi Palestina, está ali agora querendo tomar a Palestina toda para depois tomar conta do mundo árabe todo. Depois vai invadir a Jordânia, depois vai invadir o Egito, assim como já destruiu a Síria, já destruiu o Iraque. Entende? Agora atacaram o Catar, porque é toda uma geografia ali que eles querem dominar. E aí agora estão mais desesperados por conta dos BRICS, porque de repente acontece um momento agora no planeta Terra que existe alguém que confronta eles com poderio econômico e militar para confrontá-los. Poderio econômico, militar e geográfico para confrontá-los. Agora, infelizmente, isso é tudo uma história de dinheiro. Entende? Lua em touro. É uma história de dinheiro, porque aqui não tem santo nessa história. Tudo é interesse. Entende? Os dois lados. Só que alguns resolvem dominar, fazer esse domínio, digamos assim, sem necessariamente ir pela guerra, vai pelo comércio. Um outro vai, primeiramente, impor pelo poderio militar só a seu favor. Esse lado do BRICS, dominado pela China e pela Rússia, principalmente, eles entendem que pode ter esse comando pelo interesse econômico sem guerra. Os Estados Unidos, não. E o da China, sim, pode ter esse comando do poderio econômico sem guerra, onde também todos ganham. Eles ganham mais, evidentemente, mas todos ganham. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos é o poderio, o comando econômico, junto com os judeus, com o comando judeu, esse comando econômico pela guerra, e só eles ganham. Essa é a diferença. E os outros entenderam, não, vamos fazer um domínio onde os outros vão ganhar mais, porque eu não ganhava nada, e nós vamos ganhar mais, porque nós vamos comandar o total. Percebe a história? Essa lua em touro hoje, da alunação de Virgem do dia 23/8. Então a lua nova é de Virgem do dia 23/8, era para plantar observação, percepção, organização, perceber os detalhes, perceber as minúcias. E agora fazendo trígono nesse movimento da lua, com o Sol em Virgem, com Mercúrio em Virgem, colabora para todo mundo hoje perceber o que está acontecendo no planeta Terra e, sobretudo, os que estão aqui no Brasil, a partir do Brasil, para entender tudo o que está acontecendo. Onde é que você está na fila do pão? Você que pega ônibus, você que paga imposto, você que paga aluguel,
Você que tem que ficar contando R$ 1, que a grande maioria, eu me incluo nela. Entende? Aqueles caras lá do STF ali também, ninguém tem santo ali não, vai ver o salário desse povo. Você acha que eles estão ali só por conta de fazer o bem para a população, de promover a justiça pela lei para todos? Que nada. Cada um deles ali tem escritório particular de advocacia. Percebe? E as cortes conversam com as cortes, quer dizer, com todos os tribunais de justiça no país. E aí, aqueles caras ali, eles têm o escritório de advocacia deles que alguém toma conta. Ou um primo, ou uma tia, ou a esposa. Olha a esposa do Sérgio Moro lá, ela tem um escritório de advocacia. E eles têm um escritório de advocacia. Vai ver lá o Gilmar Mendes, o Moraes, todos eles têm escritório de advocacia, tem alguém que comanda lá. Então, quando chegam os problemas das pessoas comuns, eles conseguem, no mínimo, amenizar o problema dessas pessoas, judicialmente falando. Ou para não pegar uma cadeia, ou para não ficar tão caro em função da lei alguma história. Então, eles amenizam, através da lei, de uma maneira legal, ali. Como estão ali no poder maior do sistema judiciário, essa possibilidade de amenizar esse problema para quem os procura é melhor. É mais fácil. Entende? Eu conheço gente aí de poder econômico muito forte que já me falou isso, que de repente foi nesses advogados lá de cima, da parte superior da pirâmide econômica e política do país, que quando eles chegam ali na recepção que vai conversar com o advogado, a secretária, o secretário que está ali na recepção, fala para as pessoas, vocês estão trazendo celular? Então, por favor, põe aqui no saquinho, nós vamos colocar aqui nessa caixinha, toma a chave ao seu celular, depois você sai e pega. Lá dentro você não pode usar o seu celular. Para não gravar a conversa e também para as redes aqui que tomam conta aqui, Google, YouTube, Instagram, porque eles controlam todas as nossas conversas, mesmo quando não está usando o celular, para não controlar, porque é isso que está acontecendo. É um controle realmente pelas câmeras, pelos áudios, no planeta todo, gente. Não se iludam, não. Por que a China não deixa o Google, o Instagram, o YouTube tomar conta lá, igual toma conta no resto do planeta? Porque é por ali que também os Estados Unidos controlam os países. Entende? A Globo, por exemplo, ela responde aos judeus também. Então, através dos programas dela, das novelas, sobretudo dos jornais, entende? Da maneira que mostra os esportes ou que mostra algum atleta, tudo isso é um conjunto de manipulação de todos. Então, essa lua hoje, na semana da lua cheia em Touro, com esse trígono que vai estar fazendo com o Sol e Mercúrio em Virgem, vai colaborar com cada um de nós, no nosso emocional, no nosso sentimental, no nosso mental, no nosso ser, a entender essa organização planetária do lado material, do lado externo da vida. Porque o lado material é o lado externo da vida. É o lado passageiro da vida. O lado eterno nosso é o lado espiritual. E também, quando a gente entende esse lado externo todo da vida, esse lado material da vida, a gente entende melhor onde nós estamos na fila do pão, na vida, e aí nós vamos desenvolver os verdadeiros valores, porque aqui, essa lua em Touro está falando da matéria, mas a lua fala do emocional, do sentimental. Então, quais são os verdadeiros valores que nos alimentam verdadeiramente, emocionalmente, sentimentalmente? Touro ali fala dos alimentos do corpo, Virgem fala do cuidado do corpo no dia a dia, porque Virgem fala do dia a dia, sexta casa. Então, a lua é o emocional sentimental que está em Touro, que fala em valores, valores também de alimentos. Então, que valores emocionais e sentimentais nos alimentam verdadeiramente no nosso emocional, no nosso sentimental, que consequentemente está realmente ligado ao ser verdadeiro nosso,
que é o espírito, que é a alma. Então, que valores realmente que nos fortalecem emocionalmente e espiritualmente, que realmente, verdadeiramente, nos alimentam de maneira real, que é o espírito, que é o espiritual, o nosso espírito, a nossa alma. Hoje é um dia bom disso, em função de tudo que está acontecendo. Porque na real, ó, o que muda na real mesmo, esse moço ser preso? Aquele lá, general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão, como disse a letra do Renato Russo, né? Eu não defendo o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. É o que fala a letra. Que é lá o Braga Neto, né? Ele ali está com o cu na mão. E outros, né? Que faz parte dessa ode aí, né? Que usa do poder em benefício próprio, em detrimento da maioria. Porque uma pessoa dessa, a vida coloca elas para cuidar de uma história maior para o bem de todos. Entende? Um professor, seja no ensino médio, seja no jardim de infância, seja na faculdade, qualquer situação de alguém que é professor, ele está ali para colaborar com o engrandecimento do ser da pessoa, da alma, do espírito da pessoa, para um bem maior, que é a vida no planeta e a vida maior, a vida eterna. Entende? Jesus, quando fala lá para os rabinos na época dele, raça de víboras, não crescem, não permitem que os outros cresçam. Ele está falando disso. Olha, vocês que estudam esses assuntos da alma, do espírito, usem esses estudos e essa busca desse conhecimento para colaborar com as pessoas para que elas cresçam espiritualmente, cresçam no seu ser. E aí Jesus fala, raça de víboras, não cresce e não permite que os outros cresçam. Quer dizer, de repente no estudo dele eles percebem uma coisa, param no momento, param de crescer e usam o que eles perceberam para explorar as pessoas e não deixarem as pessoas crescer com medo, pondo medo nas pessoas, pondo dificuldade nas pessoas, explorando as pessoas, criando limite nas pessoas, porque eles colocam medo, falam, para aí, vocês vão só até aqui, o resto tudo nós é que podemos ir. E nem eles mesmos continuam o crescimento. Então não crescem e não permitem que os outros cresçam. Isso é que Jesus, o árabe que nasceu na Palestina, falou para os judeus naquela época, os rabinos, essa informação. Isso é que Jesus falou para eles. Jesus era árabe, nasceu na Palestina. E falou para os rabinos judeus daquela época, que tramou toda a sua crucificação. Na verdade, a crucificação de Jesus é uma obra dos judeus. Então, quem realmente tem a responsabilidade da crucificação de Jesus são os judeus. E aí, ontem, vocês perceberam como é que funciona isso. Judeu apoia quem apoia judeu. O Fux fez o voto apoiando o Bolsonaro e apoiando o governo dos Estados Unidos, que é comandado pelos judeus nos Estados Unidos. Não estou falando das pessoas dos Estados Unidos, o povo. Estou falando do sistema governamental dos Estados Unidos. Entende? Então, espero que vocês esparramem este canal aí, porque o YouTube vai dar um jeito de manipular por tudo isso que foi dito aqui, porque o YouTube, o Instagram, o Google, entende? O WhatsApp, a Meta, tudo é de judeu. Zuckerberg é judeu. Busca lá para vocês verem. Busca essa informação do Fux que vocês vão observar isso. Entende? Olha o Lula. O Lula defende declaradamente, né, em função do momento que está, um pedaço ali para os palestinos, porque tudo era palestino. E aí os judeus vêm falar que ele está apoiando
um movimento contra os judeus. Quem faz movimento contra os judeus são os próprios judeus. Até mesmo lá na Segunda Guerra Mundial, quem for estudar minuciosamente vai ver quem realmente é Hitler. Hitler vem de uma família judaica, se vocês não sabem. Sabia disso? Hitler vem de uma família de judeus, da Áustria. Entende? Agora vai entender por que ele fez daquela maneira aquilo tudo ali. Quem realmente é ele? E Hitler é touro, ó. Touro. Gosta da matéria. Percebe? Gosta do dinheiro. Era vegetariano, usou a astrologia. Quando os ingleses resolvem entender como que esse camarada conseguia perceber tudo, começa a usar a astrologia também para combater Hitler. Entende? Aqui, ó, mais um motivo do YouTube dar um jeito de travar essa publicação de hoje. Porque eu estou falando de Hitler. Eles não gostam que fala Hitler. Entende? Então, façam a leitura de uma maneira maior. Não fica só observando isso, não. Olha os detalhes, olha as minúcias. O Antigo Testamento, a Bíblia. Olha a Bíblia. É o Antigo Testamento primeiro e o Novo, desse tamanhozinho, por último. E antigamente tinha que ler página por página, porque era pecado. A ficar adiantando. Então, o cara morria antes de chegar no Novo Testamento, que é de Jesus. Que aí, o imperador romano, por uma questão político-econômica, resolve adotar o cristianismo como instituição religiosa oficial de Roma por conta de um interesse político, econômico e geopolítico. Então tem que entender, vocês não podem ficar aí aceitando o que as mídias, um conjunto de interesse próprio, fica falando para manipular todo mundo. Mas, como é que a gente sai disso tudo? No enriquecimento, enriquecer a alma, o espírito. Entender o que o budismo fala, por exemplo, da impermanência da vida e das coisas e do desapego que a gente tem que ter com relação a tudo e a todos. E estar no ser. No ser da gente mesmo e até isso aí entender a impermanência disso, porque é constante o processo e o desapego disso tudo. É aí que a gente sai disso tudo. Percebe? Então, essas são as informações para o dia de hoje. Observem aí como é que vocês podem entender isso tudo na vida de vocês, para quem tem um mapa no mapa de vocês. Se quiserem fazer o mapa de vocês, tem que buscar algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência, da sua confiança no planeta Terra. Né? Se quiser fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma conversa e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais via web. Astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia e astrologia mundial. Os meus atendimentos são todos colocados, eu coloco ali para a pessoa entender o entendimento da astroterapia. Percebe? E aí entende melhor como são os meus atendimentos. Muito agradecido pela atenção. Esparrama este canal aí, porque o YouTube vai dar um jeito de manipular aí essa chegada dessa postagem de hoje. Por favor, se vocês colocam, eles têm esse controle também, mas fica mais possível de chegar a mais gente. Tá? Vamos entender a vida. Vamos entender o momento, para a gente mesmo dar conta de estar bem nessa vida, sem ir para a revolta, para a rebeldia, para a mágoa, para a tristeza, que não colabora com a saúde do espírito e, consequentemente, não colabora com a saúde do corpo. Então, o emocional cheio de valores saudáveis, Lua em Touro, cheio de valores saudáveis, colabora não só com a saúde do corpo, mas muito com a saúde da alma e do espírito. A qualidade emocional, sentimental, alimenta os valores da alma e do espírito. Fortalece o espírito, fortalece a alma. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.